pessoal, boa noite. Aqui no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília agora. Daí, nem sei onde é que tá. Paulo Pimenta chorando lá na tribuna, as mágoas pela nova condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a 17 anos de cadeia. Paulo Eduardo, condenação aí do Lula. Sempre que um vagabundo como o Lula é condenado, o Brasil fica um pouco mais livre, fica menos pior, né? Tomou 17 anos, eram 12, o Gebran foi lá e cravou 17 nas costas dele. Não, parece até uma certa ironia. Uma coincidência, né? Mas não é. E ele vai chegar a 51 anos de cana ainda, porque ele ainda tem mais, acho que 5 ou 6 processos que devem ser julgados. E ele vai sofrer a condenação na certa, porque é um criminoso. Por mais que ele faça manobras no STF, que aí faz o jogo de poder, mas isso não revoga as suas ações. Ou seja, a gente pode demorar e não deveria para votar a segunda instância aqui, a gente está colhendo assinaturas hoje, inclusive para votar regime de urgência, mas mesmo que demore para aprovar a volta da punição na segunda instância, o Lula vai para a cadeia porque tem muitos anos ainda para cumprir de pena. Claro, tem muito processo ainda e ele vai ser julgado também nas instâncias superiores, não tem como não ser, não dá, é um processo que tem luz em cima, a gente está falando toda hora, em parte da imprensa, a mídia independente, os brasileiros estão na internet, estão se manifestando, não dá para ministro sentar em cima daquilo lá não e fingir que não existe mais. Então também, se der tudo errado, uma hora ele também vai ser julgado nas instâncias superiores, sem dúvida. E vai para o lugar que ele merece, que é na cadeia. Exatamente. Que é onde deve ir corrupto, ladrão, criminoso. Lula foi condenado a 17 anos agora pelo TRF4 lá no Rio Grande do Sul, com farta prova, demonstrando que o sítio pode não estar no nome dele, mas evidentemente que ele que mandava e desmandava lá, usava tudo que estava à sua disposição. Isso é em decorrência dos pagamentos de propina de empreiteiras em função da posição que ele ocupava como presidente da República e depois como ex-presidente. Essa é até uma ironia. A Dilma foi condenada pelas pedaladas, o Lula foi condenado pelos pedalinhos. Os pedalinhos, isso aí. 17 anos de cadeia. E nós aqui na Câmara dos Deputados continuamos, Paulo Eduardo Martins também, grande parceiro, sempre ajudando a buscar as assinaturas aqui para que a prisão em segunda instância seja votada no plenário da Câmara dos Deputados como uma mudança no Código de Processo Penal. Há uma tramitação já acontecendo aqui na CCJ para prisão em segunda instância ser incluída na Constituição. Infelizmente houve um acordão na semana passada, aliás ontem, do Senado Federal, para que a lei lá, a mudança CPP, o projeto do Lazier Martins, não fosse adiante. Nós fomos contrários a essa decisão e estamos nos manifestando também no sentido de que o Senado retome essa discussão por meio dos votos individuais, a posicionamento individual de senadores, já que foram os líderes que decidiram por isso, e nós aqui na Câmara dos Deputados vamos tentar fazer o mesmo. Está aqui, inclusive, Mara Ferreira de Castro, dizendo que é seguidora de nós dois, eu e do Paulo Eduardo. Paulo, legal, um beijo. Paulo é meu então. ídolo. Eu acompanhava ele já muito antes de chegar a ser deputado estadual, quando ele fazia os comentários dele na TV, e agora meu colega aqui na Câmara dos Deputados. Grande honra. Ele fala isso só para me irritar, porque ele é o meu ídolo, então uma uma disputinha assim. Mas é bom, é uma disputa boa. Tamo junto. Chegou aqui também o Paulo Ganimi. Paulo Ganimi, nós estamos aqui falando da condenação a 17 anos de cana para Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você recebeu essa notícia? Tá pouco, né? Tá pouco. Mas somos os outros 12, mais os outros que vêm pela frente, hein? Perpétuo. A gente pode até demorar um pouquinho aqui, não quer que demore a prisão em segunda instância, mas quando for aprovar, levar 2 anos para aprovar, que ele ainda vai ter que cumprir uns 50. Exatamente. Mas o mais importante, além do Lula, o Lula, na verdade, ele é um marco para a questão da corrupção no Brasil. Claro, porque foi presidente da República, né? Exatamente. A pessoa que chega na principal função da República ser um mau exemplo, ao invés de ela ser um bom exemplo, que é o que deveria ser, na verdade, todos nós, né? Quando nós somos eleitos para um cargo público, nós estamos aqui, entre outras coisas, para liderar. Sermos líderes e mostrarmos exemplo. Então, uma pessoa que assume a presidência da República vai na contramão disso. É um exemplo do que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, que é corrupção, claro, assassinato também, outras coisas. Mas a corrupção mata muita gente, as pessoas esquecem disso. Então, é um dia importante nesse sentido.
que a gente mostre que a justiça tarda, mas não falha mais no Brasil. E o Estado de Direito precisa ser preservado. Agora continua o Paulo Pimenta com a choradeira dele lá na tribuna, né? O pessoal do PT agora reclamando da condenação, mas aí a verdade é essa: quem não gosta da lei não vai gostar da justiça. É natural a gente ter que, infelizmente, não deveria ser o natural, mas enfim, como eles têm voz aqui no parlamento, ainda foram eleitos na última eleição muitos deputados do PT, a gente precisa ouvir esse monte de diatribe aqui no plenário da Câmara, mas está feliz de poder ver tanto manifestação a nosso favor, né? Aí, ó, Ivone Gorga Lago. Paulo, Vossa Excelência é um parlamentar excelente. Obrigado, Ivone. Obrigadão. Isso, não sei se está falando de você ou do outro Paulo que eu entrevistei. Mas com certeza do Ganime. Se for para mim, obrigado. Se for para o Paulo, parabéns a ele. Realmente excelente. É verdade. Não, os dois são ótimos. Paulo Ganime aqui junto, também falando com a gente sobre essa prisão em segunda instância. Então tá, pessoal, vamos encerrando já mais essa transmissão ao vivo, só para trazer essa... Vai agora para a votação, a gente vai ter que voltar aqui a ordem do dia na Câmara dos Deputados. Felizmente, Paulo Pimenta parou de falar. Valeu, pessoal. Boa noite. Olá, bom dia. Aproxima aí para mim, Fernando. Aproxima um pouco a câmera aqui. Estamos com o Giro da Manhã, começando aqui na Vale TV, canal 14, e também para o Facebook, para todo o mundo. Na Lauda 7, jornalista, político e comentarista, faz uma análise dos 17 anos de Lula. Veja aí. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, segunda instância da Lava Jato, foi implacável com Lula no julgamento do caso do sítio de Atibaia. Em decisão unânime, os 3 desembargadores que participaram da sessão ignoraram o Supremo Tribunal Federal, rejeitaram os pedidos de anulação do processo e elevaram a pena imposta a Lula de 12 anos e 11 meses para 17 anos, 1 mês e 10 dias de cadeia. O rigor é plenamente respaldado nas folhas do processo, que trazem evidências abundantes de que Lula se corrompeu. Ao pendurar no pescoço de Lula uma segunda medalha de corrupto, o TRF4 deixou no ar uma dúvida incômoda quanto à adequação do nome do tribunal que representa a última instância do judiciário brasileiro. STF ou STL? Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal do Lula? A dúvida não é impertinente, ao contrário, é plenamente justificável. Não fosse pela recente decisão do Supremo de revogar a regra que permitia a prisão de condenados na segunda instância, Lula estaria, nesse momento, fazendo uma mala para retornar à cadeia. Graças ao Supremo, esse risco foi substituído pelo velho cenário em que os condenados com dinheiro para pagar advogados recorrem em liberdade até o infinito ou a prescrição dos crimes, o que chegar primeiro. Generoso, o pedaço do STF que compõe o STL ainda ofereceu à defesa de Lula a possibilidade de requerer a anulação do processo. Fez isso ao determinar que réus delatados devem falar por último nos processos, depois de tomar conhecimento das alegações finais dos delatores. Os advogados pediram a anulação, mas o TRF4 negou. Prevaleceu o entendimento segundo o qual os juízes não poderiam adivinhar que o Supremo criaria uma nova regra, uma regra não prevista em nenhuma lei, para beneficiar os condenados. Os advogados de Lula vão recorrer. Os recursos chegarão ao STF ou ao STL. Para quem tem um advogado de luxo hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal, fica tranquilo, né? Toffoli foi advogado do PT, tem aí na internet ele camiseta do PT, boné do PT, então não vem com essa. Gilmar Mendes é um cara que se mostrou junto com o PT, porque sempre defendeu o PSDB. Até hoje o Aécio Neves não foi condenado por quê? Entendeu? Então, tá tudo ali, tá tudo em casa, né? O STF não é hoje um tribunal para o Brasil, é um tribunal, como bem disse nosso amigo aí, de ricos corruptos, de ricos políticos. O Lula tomou 17 anos e 1 mês, 171, né? É isso aí que ele tomou. E
E o pessoal ainda acha que não tem nada, né? Aquele pessoalzinho, né? Aquele pessoalzinho continua latindo. Lula livre! Sabe cachorro jaguara que fica nas ruas gritando, enchendo o saco? São eles mesmos. Vamos aqui na lauda. Deixa eu ver qual é a lauda que eu vou colocar primeiro. Não, vamos à lauda do Eduardo Bolsonaro, que explica ali, fala sobre o conselho de ética que ele está sofrendo lá na lauda 12, lá em Brasília. Veja aí. Fala com a gente. Tudo bom? Ok. Obrigada. Líder, alguma... Aqui tá bom, vocês preferem mais pra ali? Aqui tá, aqui tá. Um pouquinho, Dá um pouco mais de algo. Eu nem tenho licença, nós emprestaram. Líder, alguma preocupação com o Conselho de Ética? Não, na verdade não cometi crime nenhum. Eu estou aqui por dois motivos. O primeiro deles é por ter citado o AI-5, né, um processo então de viés totalmente ideológico, já que é impervado em conjunto pela rede PCdoB, PT e PSOL. E o outro é com relação a uma sátira que eu fiz no Twitter, divulgando uma hashtag que estava crescente, chamado Deixem de Seguir a Pepa, uma menção satírica com relação à deputada Joyce Hossmann, que se enquadra na liberdade de expressão. E essa minha defesa, ela fica mais confortável ainda em virtude do artigo 53 da Constituição, que garante a imunidade aos parlamentares por opiniões, palavras e votos. E se aqui nós não pudermos falar, se nós não pudermos parlar no parlamento, então realmente aí a gente não tem as liberdades garantidas no nosso Brasil. O senhor avalia então como uma forma de censura? Eu avalio como uma forma de censura, uma forma de intimidação, e depois da minha fala com relação ao AI-5, agora novamente o Paulo Guedes sofre as mesmas consequências, e diversas pessoas, principalmente parlamentares de esquerda nessa casa, já deturpando a fala do ministro. O que nós queremos não é o retorno do AI-5, ninguém pensa sequer em fechar o Congresso Nacional. Nós só estamos dizendo que, caso esse tipo de ato que está acontecendo no Chile, que no meu entendimento é um ato de terrorismo, um ato de vandalismo, onde você coordenadamente quebra mais de 20 estações de metrô, toca fogo em ônibus, toca fogo em prédio público, lança coquetel molotov em policiais femininas, isso para mim não é protesto. Isso para mim já está dentro da esfera criminal e merece a repulsa com muita energia por parte dos agentes do governo. É isso que nós queremos. Não se combate esse tipo de coisa através de flores ou convencimento de palavras. É preciso garantir a lei e a ordem, e as eventuais diferenças têm que ser resolvidas aqui, dentro do parlamento, através do devido processo legislativo. É só isso que queremos. Líder, o senhor mesmo já disse que se arrependeu dessa expressão que o senhor usou na entrevista. E agora o ministro Paulo Guedes. O senhor não acha que o senhor, como líder, o ministro Paulo Guedes, não deveria ter mais cuidado com as expressões que utilizam, líder? Vamos, Eleide, na verdade, eu pedi desculpas para aquelas pessoas que puderam ter tido uma interpretação como se eu estivesse defendendo o retorno do AI-5. Eu não falei isso, eu falei AI-5 como um exemplo de medida enérgica. Então, para essas pessoas, eu fiquei bem tranquilo de fazer esse pedido de desculpas para que elas não ficassem, de repente, com medo de que estivesse o retorno de uma medida desse grau. Então, nada mais fiz com relação a isso. O que aproveitam é para dizer que eu defendi o AI-5, é para dizer que o Paulo Guedes está rascunhando o AI-5, e não tem absolutamente nada disso. O que o senhor se refere quando fala em medidas energéticas? Sem usar o termo AI-5, então, o que seria uma medida possível para esse tipo de protesto? Eu não quero que o policial dê um tiro de borracha e venha a responder por lesão corporal. A violência, ela é legítima por parte do Estado. A violência, tem a violência até boa, a legítima defesa. Se alguém for tentar te estuprar e uma outra pessoa, um terceiro, matar esse estuprador, essa violência ela é válida. O que nós queremos é a garantia da lei e da ordem. Não queremos que pessoas organizadas usem da violência como instrumento político. Apenas isso. Mas esse uso de essa legítima defesa, o senhor defende, então, não só em GLOs, o senhor defende que os policiais possam atuar dessa forma sem depois serem processados e eventualmente punidos? Nosso Código Penal ele já garante, né, a figura da legítima defesa. O que nós estamos querendo dar é um plus, é uma segurança jurídica maior para o policial, principalmente aquele em operações, seja de GLO ou seja em operações até mesmo rotineiras da polícia, onde seja necessário fazer o uso da força. O que a gente não pode admitir é hoje um tenente que está fazendo uma barreira ou um soldado que vai em um
confronto, com um tiroteio, que ele seja obrigado a apertar o gatilho e depois, ao invés de voltar para casa, ele vá para a prisão. O senhor e seu pai já propuseram alguns projetos com esse teor, com esse mesmo teor, dando legitimidade para reação a algum tipo de assalto ou, agora no caso, protesto. E esses projetos nunca avançaram. Não é protesto. O que mudou? A gente tem que definir aqui protesto. Dilma Rousseff sofreu impeachment com amplo apoio popular a favor do impeachment, sem quebrar uma janela. O que está ocorrendo no Chile não é protesto, está ocorrendo quebra-quebra, as pessoas não conseguem trabalhar, já está havendo reflexo na economia, as escolas fecham, voos são mudados os horários. Isso é protesto? Isso não é protesto. Imagina você não conseguir vir aqui na Câmara para trabalhar porque não tem metrô, porque não tem um ônibus. O pedido do governo é genérico. O projeto de lei não exemplifica as situações, inclusive para, por exemplo, ocupações de terrenos públicos, isso poderia se usar esse tipo de força. Mas a garantia da lei e da ordem, ela serve exatamente para isso. Se existe uma ordem judicial, se um juiz já julgou, fez o devido processo legal, ampla defesa e determinou a reintegração de posse, mas naquela localidade rural não existem policiais suficientes, por que não enviar uma tropa federal para garantir a reintegração de posse? A propriedade ou ela é sagrada ou ela não é sagrada. Quando vocês propuseram esse projeto em 2018, ele não foi para frente. O que muda agora? Por que agora o senhor acha que, como sendo governo, esse projeto tem chance de avançar no Congresso? O senhor vê um outro ambiente? Porque nos projetos anteriores, nenhuma vez eles prosperaram. Com certeza, a gente está vivendo agora o Congresso mais conservador das últimas décadas. E não é só esse projeto, são vários outros projetos também. Mas eu vejo que agora existe espaço para isso. Basta a gente fazer um comparativo. Em 2003, no primeiro ano do governo Lula, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente está dando urgência ao projeto dos CACs. Foram feitos decretos flexibilizando o acesso às armas de fogo. Então é o momento que nós estamos vivendo e eu acho que nesse novo Congresso existe margem para a gente aprovar isso. Parafraseando o ministro Moura, né? Algumas pessoas podem entender que a pauta da segurança não é prioritária. Para a população com a qual nós, deputados, estamos em frequente contato, eles pedem isso para ontem e não entendem por que o Congresso só bota adiante aqui projetos de lei a favor do criminoso. O criminoso, ele tem tornozeleira eletrônica, tem prisão domiciliar, progride com cesto de pena, tem visita íntima, auxílio reclusão, advogado de graça e uma série de medidas que acaba que quem é punido é o trabalhador. Que quando é vítima dessa violência não tem advogado de graça, fica com medo de ser roubado de novo. Se for um bandido da comunidade perto da dele, vai acabar talvez matando ele próprio se ele for a polícia. A gente tem que focar no cidadão que é vítima dos crimes e não no bandido. O que você espera hoje do TSE, na reunião do TSE, alguma medida que possa vir a facilitar a formação do novo partido? Quem pode falar melhor com relação a isso, né, são os advogados que estão criando aliança, a doutora Karina Cufa e o doutor Admar. Até onde eu sei, É difícil os jornalistas que têm problema cognitivo entender o que é uma manifestação e o que é terrorismo. Eu acho que realmente a palavra AI-5 é forte, né? É simplesmente o que está faltando no Brasil é uma lei antiterrorismo que se enquadra numa situação dessa como o Chile. Vai fazer isso lá nos Estados Unidos. Faz lá para ver se o pau não pega. Só que tem uma diferença. O sul-americano, ele tem um problema ainda que ele não entendeu, que ele tem que amar o seu país, não os partidos e os líderes. Qualquer líder. Eu admiro o Jair Bolsonaro, mas não sou apaixonado por ele, não. Se ele começar a desviar, eu já... né? Uma vez eu achei que o Aécio Neves fosse o cara... Quando eu vi que não era, meu querido, não tenho paixão nenhuma, mas quero que vá para o inferno, porque depois foi descobrir que o Aécio Neves era um baita de um sem vergonha. Então é isso. O sul-americano não aprendeu ainda a amar o país. O americano, norte-americano, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Deus me livre. O país deles vem em primeiro lugar. Esses negócios que estão rolando contra o Trump aí, você vai ver nas eleições. Se os caras vão ficar contra o Trump, que deu emprego novo, girou a economia como nunca nos Estados Unidos, tem um monte de situações. É o que está acontecendo aqui. Jair Bolsonaro está conseguindo, mesmo com um Congresso tentando trancar a todo momento,
Porque ninguém cobra do Congresso nada, só fica olhando para o presidente, mas ninguém cobra quando o Congresso não quer votar a lei de segurança, não quer votar as reformas, aí ninguém cobra. O problema é o presidente que não sabe fazer. O presidente não sabe fazer política. Aquela política de tomar cargo, de distribuir ministério, não tem mais. Não era isso que vocês falavam nos botecos? Não era isso que vocês falavam nas casas? Ah, esses políticos não prestam. Aí fica aquele discurso, aquela retórica. Político não presta, tudo político. Mas quando tem um político que presta, quer fazer o certo, ninguém apoia. Fica aí, quer dizer, a população apoia, porque se não fosse assim, ele não tinha sido votado pela maioria. Mas tem os nhenhenhenhé. Por exemplo, cara, se tivesse ganho aquele cara do Novo, pelo amor de Deus, aquele que nós vimos, aí aconteceu o que aconteceu na Argentina. O cara não toma frente, não enfrenta o Congresso, não faz nada. Tem que ser muito homem ou muito mulher para enfrentar esse Congresso aí. Entendeu? Então é isso. O presidente é esse cara que se votou para ele, pá, botar o pé na porta e dizer assim, ó, acabou a esculhambação. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, velho. Vamos votar a favor do Brasil. Agora, se com isso ele vai fazer o nome dele e vai se reeleger, aí é o bônus dele, né? Ué, se o cara é o único que enfrentou, tudo que enfrentou, e vai conseguir fazer o Brasil girar, e com isso ele vai se reeleger, aí é bônus dele. Ninguém tem nada a ver com isso. É simples assim, mas não é simples, né? Porque essa camarilha aí e essas infiltrações, daqui a pouco eu vou mostrar um monte de jornalista contra o Bolsonaro, quando ele falou que as ONGs botavam fogo na Amazônia. Não, isso não, o Bolsonaro está delirando. Todo mundo falava. Aí tu encontrava as pessoas, o Bolsonaro é um ignorante, falando que as ONGs que cuidam da Amazônia estão botando fogo. Pois se comprovou que estavam botando fogo para ganhar dinheiro. Mas olha só, se houver protestos violentos no Brasil, a jornalista Vera Magalhães, na Lauda 3, que é socialista também, trabalha na Jovem Pan, em São Paulo, é contra a polícia reprimir com violência. Mas quer dizer que tem que deixar tocar coquetel molotov na polícia, quebrar tudo, parar o país e assistir tudo, olhando se está. Quando eles cansarem, a gente continua brincando de ser cidadão aqui. Veja aí. Só porque eu acho curioso que, óbvio que não tem ninguém na rua hoje, mas eu acho curioso que ameaças concretas do lado da extrema esquerda, do PT e seus representantes, não assombram, não assustam quase ninguém na imprensa, é normal, vida que segue. A imprensa que apontou, Rodrigo. Sendo que tem um contexto do que está acontecendo na vizinhança. Então, dentro desse contexto, as falas criminosas das lideranças maiores do PT não assombram tanto, não tiram o sono de ninguém. Aí o ministro vai lá e diz assim, vocês são irresponsáveis. Se vocês insistirem nisso e tocarem o terror ou tentarem tocar o terror nas ruas, não vão ficar surpresos depois com a reação dessa gente. E aí cai o mundo em cima do ministro. Você vai ficar surpreso com a reação, Rodrigo, se vier um AI-5? Não, digamos que as pessoas vão às ruas, digamos que haja protestos violentos, você acha que isso é motivo para GLO com excludente de ilicitude? Conseguir tocar o terror nas ruas brasileiras, Vera? Se tocarem o terror nas ruas brasileiras, você é a favor de GLO com excludente de ilicitude? GLO talvez. Com excludente de ilicitude? Eu sou a favor de trocar eventualmente bala de borracha por bala de verdade, dependendo do grau de ataque terrorista à população. Pois é, eu não sou. Eu acho que as forças de repressão, a polícia, e mesmo se o exército for usado, e ele já foi usado em protestos, eles têm de se ater ao que são as suas atribuições. Não pode ter excludente de ilicitude nesse caso. Eu já disse que eu adoraria viver no Brasil da Vera. E eu odiaria viver no seu, Rodrigo. Eu odiaria viver no seu e do Bolsonaro. De vocês, porque eu vejo outro continente. Eu sei que você vê. Você tem pesadelos com ele toda noite. São fantasmas, né? Vai ver que eu acredito Pero em fantasmas. Que lazai, é o Gasparzinho que tocou o terror na Venezuela. Foi. Promoção para petistas ou esquerdistas. Quem também é do PSOL também pode ir, PCdoB também pode ir, né? Isso aí no final do vídeo tem uma brincadeira aí do dono da Ravan, que está dando uma passagem só de ida, com 50% de desconto
para petistas e esquerdistas que estão achando que o Brasil está muito ruim, ir lá para Venezuela, para Cuba. Eles nunca vão, né? Eles nunca vão. O Evo Morales saiu da Bolívia e foi para o México. Aí ele chega lá, um jornalista pergunta, mas por que não foste para a Venezuela? Ficou bravo, queria sair da entrevista. Mas é uma pergunta, por que não vai para a Venezuela? Um país magnífico, um baita presidente, um presidente democrático. Só 8 mil presos políticos na Venezuela. Só. Fora os que ele mandou matar. Né? Todos os opositores fortes dele ele mandou matar. O Guaidó, ele não conseguiu porque uma galera está ajudando o Guaidó. E aí a Vera Magalhães, como todo bom jornalista do Brasil, não é à toa que ela é formada ela é socialista, né? Então, é isso que nos reserva. E esse tipo de gente que vai nos defender, quer dizer que ela é a favor do terrorismo. Eu vou de novo, eles têm problema cognitivo. Eles não sabem o que é protesto e o que é terrorismo. Terrorismo é tacar fogo, é queimar uma igreja de 1800 anos. Aliás, o ano 1800, que, aliás, o seu Papa não falou nada, né? Uma igreja católica, tombada pela humanidade, eles tacaram fogo inteiro nela. O que o Papa falou? Esse Papa aí, que apoia o governo Maduro, que apoia o novo governo da Argentina. O que o Papa falou? Silêncio. Meu querido. Onde você menos achar que tem, lá está. Lá está muito bem. Pois tacaram fogo na Amazônia. E quem é que tacou fogo? As ONGs. Na Lauda 8, momento em que eles chegam na delegacia com os brigadistas que eram para cuidar, não acontecer as queimadas, eram os que estavam tocando fogo porque eles queriam dinheiro. Coloca aí. Olha, o Bloco JK nesse momento aqui na delegacia de polícia, nesse momento está chegando aqui o delegado Jamil, os acusados de terem ateado fogo em Alter do Chão no mês de setembro aqui, ó. Polícia Civil chegando aqui, com a operação que foi feita hoje, foi preso 5 pessoas, tá? E chegando nesse momento aqui na delegacia, a Polícia Civil aqui. Bora ver quem foram os 5 acusados de terem ateado fogo na Vila de Alter do Chão, tá? No mês de setembro, que virou repercussão nacional, internacional. Olha aí, ó. Polícia chegando, ó. Delegado Germano, delegado Jamil, bora ver quem são os acusados aqui de terem ateado fogo na vila, lá na mata de Alter do Chão. Tá aqui, ó. Chegando aqui um dos acusados aqui. Foram quantos presos hoje na operação? 4. 4 pessoas presas, tudo Alter do Chão? Todos de Alter do Chão, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bom dia a todos. Um dos acusados aqui terem ateado fogo, cadê o resto? Tá aqui, ó. Mais um acusado aqui de ter ateado fogo na mata em Alter do Chão. Tá aqui, entrando aqui. Cadê mais? Cadê o resto? Tá chegando o resto. Meu amigo Coruja chegando na área aqui. Delegado Jamil Casseb, comandante da operação. Tá aqui, ó. Mais um aqui, ó. Ó. E da brigada, ó. São acusados e são da brigada de ter ateado fogo aqui. Tá chegando aqui, ó. Na delegacia, delegado Jamil, comandante da operação. Aqui, ó. Tá vindo mais um aí, foram 4 presos aqui, nesse belo trabalho da Polícia Civil aqui, ó. Mais um, rapaz, são tudo cara de gringo, ó. Acusado de ter ateado fogo na Vila de Alter do Chão aqui, ó. Um belo trabalho da Polícia Civil, que hoje foram buscar esse pessoal lá em Alter do Chão aqui, ó. Mais um belo trabalho da Polícia Civil em Santarém. Vamos mostrar. Estão presos já à disposição. Vamos mostrar aqui. E agora mesmo estou chegando aqui na seccional da Avenida Boas Leal. O delegado... Aqui o Jorge, quem não conhece o Jorge, gente boa. Passa aqui. Já a gente vai abrir para a imprensa, só um minutinho. Já a gente vai abrir. Aqui, ó, pessoal. A gente vai abrir, a gente vai fazer o coletivo. Delegado Jamil. Só um pouquinho, muito pouquinho.
Aqui, então aqui, daqui a pouco vai vir para a imprensa aqui, a gente vai mostrar para vocês aqui, tá bom? Aqui eu me proponho a fazer um jornal totalmente avesso do que eles fazem e colocar a verdade. Pois é, e quando o presidente falou que as ONGs lá na Lauda 13, que as ONGs estavam colocando fogo, é porque ele já tinha informação da inteligência. Hoje ele tem uma inteligência. Não, é a Lauda 13. Ah, não é, tá aí, isso aí, tá certo. Vamos ver então o que os jornalistas na época falaram, há pouco aí, setembro, outubro, né? Olha, veja os comentaristas chamando de louco, inclusive. Coloca aí pra mim. Elas têm como objetivo a defesa do meio ambiente. Então não faz nenhum sentido dizer que ONG está colocando fogo em floresta. De justiça socioambiental da ONG WWF Brasil. WWF Brasil condenou as declarações do presidente. É uma declaração leviana, irresponsável, diversionista do presidente. O que ele acha que está enganando? Agora, sobre essa questão dos incêndios, dele botar a culpa nas ONGs, é um absurdo, é uma invenção, enfim. De uma maneira vil, de uma maneira irresponsável. O Jair Bolsonaro disse que os incêndios eram produtos das ONGs, ações criminosas. Não fazer essa bobaginha, coisa de criança, etc. Portanto, ele estava mentindo. Em certos países, isso é crime de responsabilidade. Se fosse colocar um culpado dessa história toda, é o presidente da República. Esse motivo do desmatamento foi agricultura, pecuária, são de madeireira, etc. Pois é, não existe absolutamente nenhum indício de que os incêndios estão sendo causados por ONGs, tá? Não existe. E o que agrava ainda mais a situação é a maneira com que nosso presidente se comporta. Esse é o grande problema. O presidente ter tentado acabar com o meio ambiente. Ele era do meio ambiente. E agora ele diz que são as ONGs por trás das queimadas. Eu fiquei estupefato mesmo. Tá suspeita contra ONGs sérias, renomadas mundialmente pela defesa do meio ambiente, tá lá colocando fogo nas florestas. Santíssimo. Nem no tempo do regime militar. Olha, pessoal, eu não tenho nem palavras. Ou ele é louco, gente, você não pode tratar assim entidades renomadas mundialmente. Imagina isso, danado, tem a fumaça aqui. No Peru, teve uma chuva negra que caiu em São Paulo, uma catástrofe ambiental. Nem no tempo do regime militar. Viu como uma coisa tá conectada na outra? E mais uma vez, levantou suspeitas contra a ONG responsável e criminosa desse governo. Agora, como é que um presidente da República diz que os incêndios são criminosos? Quais são os ongueiros? Que ongueiro? Festival de abobrinhas, isso daí. ONGs vão queimar não tem o menor sentido, não é? É tudo da boca pra fora, da cabeça do presidente. Dito isso, eu despeço aqui em loco e ao vivo que eu tenho um compromisso, mas nesses fóruns ongueiros, a ONU é muito gostoso ir pra jantares na ONU. Personalize. Pode de peroba até, disfarçatez. Bolsonaro acusou as ONGs de atear fogo nas marcas brasileiras, baseado apenas no sentimento. Ele diz, no fundo, o sentimento do Bolsonaro é as ONGs pra assumir todas as culpas do demônio, com um rabo, um par de chifres, tá tudo pronto. Demônio, são as ONGs. Críticas a essas ONGs, É isso aí. É uma brincadeira com voz de pato ali, com coisa, para exemplificar o que esses jornalistas falavam. Bom, eu estou em restrição com o Facebook até o dia 21 de dezembro, certo? Então você está vendo aí, a minha live não bomba a live, porque quando vem lá da página da Vale TV, eu compartilho no meu Facebook e na minha página. Aí vai lá em cima, a gente tinha audiência aí de 100 e poucos, 8 mil, 9 mil visualizações, agora eu estou em restrição. O próprio Face diz que eu estou em restrição até o dia 21 de dezembro. Então, não estranhe se a nossa live hoje está pobrinha, né? Mas a partir do dia 21. Bom, o Arthur Fleck diz o seguinte, já existem esses mecanismos de proteção na lei. O que o elemento propõe é inconstitucional, não passa. Bom, Arthur, o fato é que a polícia hoje tem uma dificuldade muito grande de lidar com a bandidagem, né? E o excludente de licitude tem que existir para quando a polícia... Primeiro, estou falando de primeiro um assunto. Quando é aquele criminoso normal ali, assalto a banco, assalto à relojoaria, assalto como um todo, um policial pegou em andamento aquela situação, levou tiro, matou o vagabundo, tem que ter excludente de licitude. Não pode ficar respondendo, né, por uma coisa tão óbvia. E também excludente de licitude para quando existir ataque terrorismo. Mas eu prefiro uma lei antiterrorismo. Tem que se instalar uma lei antiterrorismo, sim, no país. Não só para esse tipo de coisa, mas também como, por exemplo, um policial que está na favela do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei 6 anos e conheço muito bem o que eu estou falando. O policial está em patrulha e o vagabundo está lá na laje e dá um tiro sem a menor possibilidade de defesa do policial. Isso é um ataque terrorista, né? Lá nas favelas do Rio, os caras atacam com granadas. Isso é um ataque terrorista, não pode ser visto como um ataque normal de bandidos. Entendeu? Então,
tem que ter um mecanismo de defesa maior. Só tem mecanismo de defesa para o vagabundo, para nós não temos nada quase. Tem anos sendo governado por esquerdistas, né, que só querem liberdade com tudo. Quando o Cabral era governador, no posto 9 de Ipanema, nego fumava maconha abertamente, a polícia não podia fazer nada. Então esse tipo de situação aí, né, de governante que ao mesmo tempo dá liberdades para roubar, enquanto que a população está ali tonta com um outro episódio ou outra coisa, ele está roubando, expropriando. Então foi comprovado ontem que o Lula é um ladrão, o Lula é um vagabundo, foi condenado, tinha sido condenado no mesmo inquérito lá há 12 anos, pois o TRF4 aumentou para 17, porque é um ladrão, porque deveria zelar pelas coisas, mas ele foi o cara facilitador, o líder de tudo, não é? A Cici Santana também, bom dia, Forcolém. Elza Martins da Costa também ligada. Luiz Lazarete, bom dia, Forcolém. Mais uns 2 recursos e o carniça chega na prisão perpétua. Aqui no Brasil não tem prisão perpétua, né? Aqui no Brasil a gente tem que aguentar, porque eles ficam presos somente até máximo 30 anos, né? Vamos adiante aqui. Agora vamos a um assalto que aconteceu ao ônibus de turismo, trocando totalmente de assunto. Os caras metralharam um ônibus aí ontem. Veja aí as imagens. A moça vai contar aqui pra gente. Amor, enfiaram nós no meio do mato. Levaram tudo, tiraram um motorista. Tadinho, tá ali do lado, ali, ó. Baleado. E o outro ônibus está tentando dar ré ali e nós já conseguimos sair com o nosso do meio do mato. Aí, ó, Bimbo, eu falando contigo ali, cara, os caras me metralharam ali, velho, ó. Assalto de ônibus de turismo. 2 pessoas baleadas aqui, ó. Três pneus metralhados aqui no meu caminhão, ó. Passei recente, tinha passado o trevão de... Como é que é pra chegar aqui em Água Boa, aqui, Água Doce aqui, cara. Em cima do morro, ó. Aí, velho, eu falando contigo dos pneus ali. Aqui, ó, que merda, ó. Acho que o cara achou que eu tava ligando pra polícia ali e me meteu bala, velho. Pois é, isso aí foi lá no Paraná, eles atacaram na rodovia esses 2 ônibus e mais esse caminhão. E a polícia vai investigar aí quem seriam esses quadrilheiros que depois de roubarem, né, eles acabaram fugindo. Na Lauda 9 está rolando na internet um vídeo asqueroso, mais um, né, de um homem que bate nas filhas ali, pré-adolescentes, para se vingar da ex-mulher. Dá uma olhada nessa imagem, veja aí. Gravando? Gravando? Aqui, ó. Tira a mão. Tira o ombro aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode gravar e pode mandar para ela. Aqui, ó. Aqui também. Sim. O restante do vídeo nem vale a pena colocar, mas coloca ali congelado aí, ó. Isso aí aconteceu, eu tenho um município aqui que aconteceu, Indaial, aliás. Um homem que fez esse vídeo aí dentro da casa, espancando as próprias filhas. Ele pede para que uma pessoa que está com o celular mostre ele dando tapas no rosto de uma menina. Em seguida, ele pede para quem está gravando virar o celular para mostrar a outra jovem com o bebê no colo. Todos em volta do agressor choram enquanto ele faz ameaças e segue as agressões. Segundo o Conselho Tutelar de Indaial, o homem já está afastado do convívio com a família, enquanto as investigações têm sequência. A família está recebendo assistência
O Conselho realizou todos os trâmites legais envolvendo a solicitação do Ministério Público e as polícias militar e civil. O nome do homem não foi informado porque o caso segue em segredo de justiça. Segredo que não é, né? Não está em segredo nenhum na internet, esse idiota está fazendo isso aí. Em nota oficial, a Polícia Civil afirma que está buscando o autor das agressões, mas ainda instaurou um inquérito policial, investiga o caso de espancamento das crianças. Ele vai responder por cárcere privado, tortura, espancamento, e essa cidade é lá em Santa Catarina. As 3 crianças vítimas foram levadas para a delegacia de polícia na tarde de terça-feira, e o delegado responsável pela investigação afirmou que todas as providências legais serão tomadas e ele vai pedir a preventiva desse sem vergonha aí. Tá? O fato é que um cara desse, depois a gente fala coisa aqui, vai ser interpretado como está incentivando a violência, né? Mas um cara desse, ele não aguenta um tapa de um homem de verdade, né? É muito fácil fazer isso com crianças. Ele não aguenta um tapa de um homem. Pega um vagabundo desse, meu Deus do céu, vou te contar. Né? Olha a humilhação que ele faz, tudo para se vingar da esse. Mostra para ela aí, olha como é que eu faço, como se fosse uma propriedade dele e fizesse o que ele quisesse. E agora, graças a Deus, estão afastados dele, ele não tem mais acesso às crianças e o delegado vai pedir a preventiva. Depois eu vou dar uma pesquisada e ver se esse delegado já não conseguiu a preventiva dele aí. Você sabe o que é inchaço da máquina pública? Você sabe o que significa inchaço da máquina pública? Na lauda 15, o ministro da Educação vai explicar. Coloca aí. Deixa eu falar números para você, só para você ter dimensão do que foi feito. No governo federal, você tem hoje 600 mil servidores civis na ativa. 600 mil na ativa. Tem os militares, dos civis tem 600 mil. 300 mil estão no MEC. É do tamanho das Forças Armadas. Sendo que 100 mil foi no último mandato da Dilma, a toque de caixa. Mas o que são esses servidores do MEC, professores? Professor, técnico, funcionário. Nas universidades e institutos foi criado uma malha pelo Brasil, com auditórios, aonde o Boulos faz palestra, aonde o Haddad faz palestra, aonde o Lindenberg Faria faz palestra, aonde o Lula vai fazer palestra. Está explicado por que as universidades federais hoje são antros esquerdopatas? É por isso aí. Vamos ao Alexandre Garcia que vai falar direto de Brasília a respeito dessa também condenação do Lula e outras cositas mais. Vamos lá. Vou começar com um assunto triste, porque eu quero terminar com um assunto de grandeza. O assunto triste é que, mais uma vez, uma criança, entre 2 mulheres, acaba sendo martirizada. Aconteceu numa cidade próxima a Cuiabá, em Mato Grosso, Nova Marilândia. A notícia chama de casal, né? Não é um casal, era uma dupla, um par. Né? A mãe de um menino de 3 anos, menino chamado Davi Gustavo, e a companheira dela, que a notícia chama de namorada. Elas estão presas, as duas. Essa companheira dela, chamada Cassila Priscila, tudo com Y. Né? A mãe do menino se chama Rosana. A Cassila Priscila, com Y, com 2 Ys, já havia atropelado o menino de 3 anos, o Davi Gustavo, em que quebrou a perna dele em uma costela. Aí, mais tarde, mataram o menino a pauladas, a bordoadas, a agressões. A Cassila Priscila deixou o menino no hospital já morto e sumiu, mas foram presas. Né? A mãe do menino com 25 anos, a Cassila Priscila com 21 anos. Né? E o menino morreu, menino com 3 anos. Vítima aí dessa relação maluca entre essas duas. Aqui em Brasília, recentemente, em junho, aconteceu talvez até pior. Né?
Mataram também um menino Juan, de 9 anos, um ano depois de terem decepado o pênis dele, fazendo em casa uma cirurgia, claro, rudimentar, com faca de cozinha, decepando o pênis para tentar convertê-lo em mulher. As duas também foram presas, mataram o menino asfixiando-o à noite, tentaram esconder o corpo pondo na churrasqueira para queimar, não deu certo, puseram os restos do menino esquartejado em mochilas e jogaram na rua. Essas duas histórias mostram o tamanho da crueldade em que o ser humano, de que o ser humano é capaz, né? Uma coisa terrível. Eu queria registrar isso. Em seguida, registrar um outro caso de polícia, também agora na região norte, né? A polícia do Pará prendeu 3 ou 4 integrantes de uma ONG chamada Brigada de Incêndio de Alter do Chão. Alter do Chão é um balneário maravilhoso, muito frequentado, né? Gente que vem de fora e vai para lá, que eles teriam provocado, segundo a polícia, provocavam um incêndio na floresta para fotografar e vender as fotos para a WWF, né? Teriam ganho 70 mil por venda de fotos. As fotos foram usadas até para convencer o DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, a fazer uma doação de $500 mil para a ONG, né? Ou para World Wide Fund, algo assim, a WWF. Então, bom, eu recebi e-mails de São Paulo dizendo que os jovens, esses homens presos, são inocentes, que eles são de boa família, que estavam apenas defendendo a floresta, mas, enfim, a polícia tem uma versão contrária, né? Então a gente vê o que houve por trás daquela encenação toda, aquele cenário exagerado de queima da floresta amazônica, que meus amigos pilotos de voos comerciais que passam por cima da Amazônia me contavam o contrário, né? Não era o que eles viam, mas a foto mostrava, as imagens mostravam. Bom, e agora vamos começar em notícias mais alvissareiras, porque são vitórias do combate ao crime, vale dizer, e eu sempre prefiro combater o criminoso e não o crime, porque o crime é uma abstração. A pessoa quando vem com criminalidade, já é uma palavra meio grande, né? Por que não chama de crime? Para encher a boca, né? Tem que falar no criminoso, no bandido, no corrupto. Esse sim, esse é pessoa, né? Não é uma abstração, é um fato real, concreto. Esse precisa ser combatido, né? O mau caratismo dessas pessoas. Então, o que aconteceu? Lá no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, da 4ª Região, que abrange Curitiba, vale dizer a Lava Jato, foi julgado o ex-presidente Lula, mais uma vez, né? Ele de outra vez tinha sido julgado e condenado, vou falar da outra vez, a 12 anos e 1 mês. O juiz Sérgio Moro, pelo caso do Triplex, havia sido bonzinho, havia condená-lo a 9 anos e meio. O tribunal aumentou, esse caso depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, que diminuiu para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Bom, aí no caso de agora, Sítio de Atibaia, condenação de 12 anos e 11 meses pela juíza Gabriela Hart em fevereiro. Aí foi para lá, a defesa de Lula queria anular o processo, o Ministério Público achava pouco 12 anos, queria mais. Foi para o tribunal disse que não há motivo nenhum para anular o processo, não há motivo nenhum para envolver Sérgio Moro nisso, né? E aproveitou para botar mais 5 anos na condenação de Lula. Em vez de 12 anos, ele sai de lá com 17 anos. Né? 17 anos, 1 mês e 10 dias. Né? Então, o Ministério Público tinha razão ao achar pouco. Então, se a gente pegar o que Lula já cumpriu, 580 dias, se não me engano, do primeiro processo do Triplex, e pegar agora de Atibaia, ele já está devendo aí um pouco mais de 24 anos de prisão. Bom, agora outro fato auspicioso. Quando a gente viu aquele voto de Toffoli, o voto javanês,
né? Falou 4 horas para justificar que não pode passar para os investigadores, para a polícia, para o Ministério Público. Os dados foram obtidos pelo COAF e estão agora naquele setor de inteligência financeira do Banco Central, né? Ou seja, é uma instituição, um esquema para evitar lavagem de dinheiro. Quando as pessoas lavam dinheiro, porque tem dinheiro sujo. Quando é dinheiro sujo, é porque é dinheiro desonesto, dinheiro ilegal, né? Ou da corrupção, ou do não pagamento de impostos, né? Então, o presidente relator deu o primeiro voto e acha que não, que tem que haver restrições para esse fornecimento. Aí votaram os outros ministros, todos eles concordando não com o relator, concordando em que, para combater a corrupção, para combater o corrupto, né, tem que haver fornecimento. Se a Receita Federal, o Banco Central, tem dados de movimentação suspeita de dinheiro, né, passa para o Ministério Público só isso. Tenho suspeita, mas não posso fornecer, né? Fornece sim, mas mantém-se o sigilo a que a pessoa tem direito, mas não entre aqueles que estão investigando o descumprimento de leis, a infração de leis. E eu queria ler aqui, para encerrar a nossa conversa de hoje, um trechinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu acho que teria que ser posto numa moldura, esse trechinho. Ele disse o seguinte, lá pelas tantas do voto dele, né, pelo acesso dos agentes da lei à movimentação clandestina, digamos, de dinheiro. Abro aspas, fala o ministro Barroso. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação privada do Estado e o desvio de dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar o inaceitável. Há um emocionante movimento de baixo para cima, eu penso, um enorme movimento, uma enorme energia por integridade. E as instituições precisam corresponder a essa demanda para a sociedade. Fecho aspas. Parabéns, ministro Barroso. Isso alimenta a nossa esperança de lavar a jato este país. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, Alexandre Garcia. Agora voltando àquele assunto ali do rapaz agressor, ele se apresentou à delegacia lá em Santa Catarina, essa cidade é do Vale Indaial, o Vale do Itajaí. Ele tem 47 anos, ele é padrasto da mocinha que aparece, vai aparecer uma segunda, essa aí, ó, porque ela está grávida de novo e ela tem um bebê, e ele se enfureceu e responsabiliza a ex-mulher por causa disso. Ele é um idiota, né? Ainda está de cuecas aí, é uma coisa... Ele se apresentou e arguiu para si o direito de ficar em silêncio. Mas o delegado diz que está analisando para pedir a prisão preventiva. Ele já não tem mais acesso às crianças, está longe das crianças, e quem está filmando é uma filha dele de 11 anos. Essa aí também, essa menor é filha dele, e uma outra de 11 anos que está filmando, e essa outra aí, ó, que ele também, essa é a enteada dele. Então tá aí, pode tirar o vídeo, está aí a informação que eu pesquisei aqui, de 12 horas atrás, né, do G1, que diz que ele se apresentou, preferiu permanecer em silêncio, pai e mãe tinham guarda compartilhada das filhas. E ele já tinha um boletim de ocorrência por violência doméstica em 2014 contra sua ex-esposa. Tá certo? Bom, quero avisar para você que amanhã não teremos o Giro da Manhã, amanhã e segunda-feira, tá? Porque eu tenho os compromissos aí lá na Bandeirantes. Segunda-feira, às 4 da tarde, eu estou
estreando o programa Brasil Urgente, na Bandeirantes, no canal 10 aí de Porto Alegre, para quem pega Porto Alegre. Então, amanhã e segunda-feira de manhã não teremos o giro, porque eu preciso estar lá cedinho, lá desde as 9. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela grande audiência. Que Deus abençoe sua sexta, seu fim de semana, que Ele abençoe sua saúde. Ontem eu encontrei um amigo no supermercado e disse o seguinte para ele: tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fé nos eleva. O Jesus nos carregando, dando as mãos, nós conseguimos passos mais firmes, nós nos curamos da depressão, nós nos curamos das doenças, porque a maioria das doenças está no espiritual. Deixa Jesus curar lá, Ele é o médico dos médicos, tá bom? Tudo de bom para você. Até terça-feira.